gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso itinerário formativo de aprofundamento de linguagens e suas tecnologias. Eu sou a professora Jucimara Brito e estou aqui juntinho com vocês para nós vivermos aí, conhecermos mais um conteúdo desse itinerário. E ao meu lado... Sejam bem-vindos a mais um itinerário formativo de aprofundamento. Eu sou a professora Arlene Azulay e vou acompanhá-los nesta aula que tem como objeto de conhecimento a nossa aula número 3, objeto de conhecimento, práticas de linguagem para a compreensão de si como parte da vida da Terra. E o nosso detalhamento, histórias de vida, apreciação e produção de relatos de experiências vividas utilizando diferentes formatos e mídias, como colagens, músicas, relatos orais e outros que despertem o interesse dos estudantes. Essas produções mobilizam discussões sobre valores, escolhas, identidades, projetos de vida e as conexões entre passado, presente e futuro. Eita, que o nosso detalhamento foi extenso. E aí, estão curiosos para a nossa aula de hoje? Então vem com a gente! Muito bem, alunos, vamos então iniciar a nossa aula. Como vocês viram, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre autoconhecimento, projeto de vida. Vamos conhecer aí algumas vidas, histórias de vidas de grandes artistas que fazem a diferença, trazendo aí todas as suas habilidades a favor disso, não é mesmo, professora Arlene? Exatamente. E durante a aula vocês vão se conhecer um pouco mais, vão ver as competências que vocês têm, os saberes. Então, vamos iniciar falando sobre práticas de linguagens para a compreensão de si como parte da vida da Terra. Então, antes, nós vamos falar um pouco o que é competência e desenvolvimento pessoal. Aí, a partir daí, vocês vão se conhecer um pouco melhor, não é isso, professora Jucimara? Isso mesmo. E para, primeiramente, embasar a gente teoricamente, nós trouxemos aí para vocês, um círculo, na verdade 3, onde a gente vai conhecer um pouquinho sobre o que é conhecimento, o que é habilidade e o que é atitude e como as 3 se relacionam, tá bom? Então, começando ali pelo conhecimento, a gente já sabe que conhecimento, ele é o quê? Ele é o saber. Então, esse fator, ele está relacionado à formação, seja ela acadêmica ou não. E aí vão entrar a questão dos cursos que a gente já fez, das palestras que a gente já assistiu, dos eventos e vivências que agregam informações de cunho cognitivo e técnico. Então, tudo que a gente estuda durante a nossa vida vai formar aí esse pilar chamado de conhecimento, que está relacionado aos saberes que a gente acumula durante a nossa trajetória, durante a nossa vida. E a partir daí temos as habilidades, que é o saber fazer, é a capacidade de aplicar os conhecimentos de forma prática. Então, todos nós temos os nossos conhecimentos a partir de cursos, de formações, nós temos formações acadêmicas, vocês também, e também as experiências pessoais que cada um tem, Então, vocês pegam tudo isso, então a habilidade de saber fazer, Então pega isso aí e vai aplicar esse conhecimento de uma forma prática. Isso mesmo. Depois que a gente já sabe, tem ali o conhecimento, a gente passa por esse saber fazer, que é a nossa habilidade, e nós chegamos ali na atitude, que é o querer fazer. Aí nós temos os comportamentos aplicados de forma contextualizada às situações, aos ambientes e às pessoas. O que isso nos leva a pensar? Que isso é um ciclo. A gente conhece, a gente sabe como é para fazer, depois a gente aplica, isso gera aí uma atitude. E isso está relacionado a tudo na nossa vida, Minha mãe falava, e eu guardei isso, que tudo que a gente aprende na vida vai servir para algum
momento. Pode ser que não seja ali naquele momento, mas lá para o futuro vai servir. É que nem quando a gente para e se pergunta para que serve tal conteúdo de tal disciplina. Vocês vão ver que aí durante a trajetória da vida de vocês, seja acadêmica ou das próprias vivências pessoais, vocês irão precisar. Então, e o conceito, o que vai ser o conceito de competência, né? Então, competência tem várias vertentes. Pode referir-se à aptidão ou designar a qualidade de quem é capaz de resolver determinados problemas ou de exercer determinadas funções. A idoneidade, quando estamos perante um sujeito capaz de avaliar algo ou alguém. O termo competência é muito utilizado no ambiente corporativo, ou seja, o empresarial ali do trabalho, mas a gente pode trazer muito bem para a nossa vida, tá bom? O objetivo principal é conduzir os colaboradores a conhecerem os seus talentos e suas habilidades e, assim, potencializar o desenvolvimento de alta performance de forma que eles entreguem o máximo à sua capacidade. Então, nesse momento, o que nós queremos é que vocês reconheçam e conheçam as suas habilidades depois, né, professora, para saber aplicar aí no dia a dia, até mesmo na sua própria profissão. Aí tem aí o ambiente corporativo. Então, profissionalmente, quando vocês estiverem dentro de uma empresa, vocês vão precisar muito dessas habilidades. Então, a partir daí do autoconhecimento, conhecer as habilidades, os saberes, vocês vão poder aplicar aí e trabalhar de forma coletiva. Por exemplo, aqui no Centro de Mídias, nós sempre trabalhamos em parceria. Todas as aulas que fazemos, vocês observam que são 2 professores, então são parcerias diferentes. Então, cada um dos professores tem habilidade diferente, não é isso, professor? Isso mesmo, que é o nosso caso aqui. Eu, habilidade em educação física, né? E a professora Arlene em artes. Bom, e falando de autoconhecimento, muito bem. O que nós temos sobre o autoconhecimento, professora Arlene? São os seus objetivos de vida. Se os seus objetivos de vida estiverem alinhados com quem você é e na sua essência, a caminhada será mais leve. Então, em qualquer, por exemplo, no ambiente profissional, no ambiente familiar, se você tiver um autoconhecimento, você vai saber resolver situações do dia a dia, do seu cotidiano. Então, você tem que saber realmente o que você quer. Para onde, por exemplo, no passado, como você chegou até aqui, no presente, o que você pretende do futuro? Então, você, através disso, a sua, por exemplo, o que você pretende no futuro, você tem que saber realmente o que saber fazer, não é isso, professora? Isso mesmo. Então, assim, a caminhada será mais leve, se você realmente sabe o que quer. Exatamente isso que eu queria falar. Isso. Então, primeiro você se conhece, por isso que teve aquela atividade, né? Quem sou eu? Então, a gente começa por essa pergunta. Quem sou eu? E a partir daí nós vamos dando um norte aí para as nossas expectativas, para os nossos sonhos, para os nossos desejos durante a nossa vida, tá bom? E a busca por esse conhecimento, por esse aprimoramento de conhecimento também, vai resultar aí o quê? As nossas habilidades e atitudes. E não vai ser um peso, vai ser um processo prazeroso e desafiador, o que fará mais sentido em sua vida. Então, e ao longo desse processo será importante desenvolver algumas competências que podem parecer inicialmente desnecessárias, mas que são complementares e que contribuirão para você alcançar seus objetivos. Por exemplo, você no momento está estudando aqui, né, na 9ª etapa. Quando terminar a 9ª etapa, qual os seus objetivos? Você vai querer alguma profissão? Você vai querer ser um enfermeiro? Vai ser uma médica? Ou mesmo um prefeito aí da comunidade de vocês. Então, para isso, você tem que saber realmente o que você quer, desenvolver habilidade. O que eu preciso? O que é necessário para chegar ao meu objetivo? Eu tenho que estudar mais? Então, é isso que você precisa observar, não é isso, professora? Isso. Lembrando que todo esse processo ele vai ser guiado pelo quê?
por você mesmo, pelos seus sentimentos, pelo que você deseja para o futuro, tá? Então, tudo isso, se você se conhecer de fato, a sua essência e tudo que você deseja para o futuro, você vai alcançar os seus objetivos, e isso vai ser muito bom, porque quando a gente alcança os nossos objetivos, não é só, o bem não é só pra gente, né? A gente acaba alcançando aí também, fazendo bem para nossa família, para nossa comunidade, aonde nós estamos inseridos, tá bom? E todo esse processo de aprimoramento vai ser o quê? Vai ser bom, como eu falei para vocês, para toda a comunidade. Então, diante de tudo isso, a gente tem uma pergunta para vocês. Vamos lá? Então, afinal, o que é felicidade para você? Professora Jucimara, me responda essa pergunta. Então, pegando assim, né, a pergunta assim de supetão, é difícil, né, porque a felicidade ela pode estar em várias coisas, das pequenas às maiores, como ter acordado hoje é uma felicidade, né, ter ali o alimento, a vestimenta do dia a dia, isso é felicidade. Ter o contato com a pessoa que você ama, que são os seus pais, os seus amigos, é uma felicidade. Mas nós também temos aquelas felicidades macros, né? Passar no vestibular, conseguir um bom emprego, passar no mestrado, no doutorado, viajar ao mundo. Então, né? Depende muito do nosso ponto de vista o que seria felicidade. Bom, mas eu acho, assim, resumindo tudo, que felicidade está associado a gente estar bem conosco mesmo. Exatamente. Porque eu acho que felicidade plena, ela não existe, mas são momentos, como a professora Jucimara citou aqui, acordar bem, dormir, porque uma noite que você não dorme bem é muito difícil, né? Ter um alimento na mesa, todo dia ter as 3 refeições, que tem pessoas que não têm isso. Então, são momentos. Então, a gente tem que pegar o nosso presente e, por exemplo, testar na natureza, andando ali numa trilha, num mar, qualquer coisa. Isso traz momentos assim, intensos de felicidade. Como a professora também falou, alcançar um grande objetivo, como o professor Denilson falou, por exemplo, ter passado no mestrado. Então, o objetivo dele é o doutorado. Sim, muito bem. Então, para a gente nortear esse momento, nós trouxemos aí o livro de uma estudiosa, onde a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa questão do autoconhecimento, né? De que perguntas e que dicas seguir aí para a gente se autoconhecer. Então, no livro Modelo de Competência e Gestão de Talentos, escrito por Gramina, é apresentada uma lista de coisas que podem ser feitas para ampliar a percepção de quais competências você já possui e quais você pode, né, desenvolver aí durante o seu trajeto. Então, vamos lá às nossas perguntas e dicas para nos direcionar nesse processo de autoconhecimento? Então, as dicas que a professora universitária ela faz essas perguntas. Então, pergunte-se o que você sabe fazer e faça uma avaliação das suas habilidades. Então, você vai anotar ali o que realmente eu sei fazer, né? Quais as minhas habilidades. Sei cantar, sei dançar, sei escrever. Sei cozinhar bem, né? Isso. Pescar. Então, você vai fazer uma lista, certo? Das atitudes que você deseja desenvolver. Ah, mas eu quero estudar, eu quero ser uma professora. Então, qual componente você gosta mais? Será que eu gosto mais de matemática, de ciências? Então, você vai ali desenvolver. O que eu preciso para atingir esse objetivo, né? Isso mesmo. Uma outra pergunta que vem aí para nortear esse nosso autoconhecimento é quais conhecimentos você domina e quais precisa aprender. Haja e corra atrás do tempo. Então, se você já identificou quais são os conhecimentos que você domina, agora é hora de identificar quais que você precisa aprender para chegar no seu objetivo final. E outra pergunta procure saber como as pessoas à sua volta, colegas ou líderes, enxergam você. Será que é da maneira que você pensa que eles te veem da mesma maneira? Será que é assim?
né? Tem que pesquisar. É. Outra pergunta é: o que você sabe que as pessoas à sua volta não conhecem? Isso merece um pouco mais de marketing? Ou seja, será que você merece exaltar um pouco mais isso que você conhece para ajudar as pessoas que estão ao seu redor? Também é uma forma, né, de se autoconhecer. Tem pessoas, por exemplo, que cantam muito bem, mas aí tem vergonha. Será se eu cantar para um público maior, para minha familiar, numa festinha? Então, isso aí é uma forma de marketing, de mostrar o seu conhecimento para as outras pessoas. Uhum. Muito bem. Outra dica, outra atividade é você listar suas metas e definir as suas habilidades, né, que você quer demonstrar nos próximos meses. Olha, eu sei cozinhar bem, mas como é que eu posso transformar isso no meu sonho? Vamos supor, tá? Suposição. Como eu vou transformar isso no meu sonho, que é abrir um restaurante? É você começar a cozinhar para as pessoas ali da sua roda familiar ou dos seus amigos, e aí você vai demonstrar aí as suas habilidades. Então, peça um feedback. Feedback é um retorno, né, do seu desempenho. Indique para quem você gostaria de pedir esse retorno e quando isso será feito. Por exemplo, a professora Jucimara falou se a pessoa cozinha bem. Então, ela vai fazer um jantar, vai convidar uns amigos e vai perguntar como é que está a comida, se está boa, como é que eu preciso melhorar. Então, através disso, né, o que eu preciso fazer para melhorar o sabor da minha comida. Muito bem. Agora que a gente já sabe, né, o que a gente precisa anotar e como tem um norte aí para saber o que a gente precisa desenvolver para chegar no nosso objetivo, vamos continuar aí falando um pouco mais sobre essa questão das competências específicas aí do século XXI, tá? Então, as competências do século XXI são comumente associadas a habilidades, conhecimentos e atitudes mobilizadas para a solução de problemas de maneira colaborativa, ou seja, sempre pensando no coletivo, utilizando aí a questão da criatividade e da inovação, além do pensamento crítico diante das complexas situações do dia a dia. Bem, uma grande referência no assunto é uma pesquisa do National Research Council, que é uma empresa que faz pesquisas. Então, esses pesquisadores envolvidos, eles dividiram as competências em 3 domínios que devem ser tratados em níveis iguais de importância, que é o cognitivo, o intrapessoal e o interpessoal. Muito bem, então vamos lá no cognitivo. Observem aqui o quadro ao lado da professora Arlene. Então, o cognitivo, ele vai envolver aí algumas habilidades, como o pensamento crítico, né? Ou seja, você faz uma leitura, você tem como criticar o que está escrito ali. Como é que a gente faz isso? Lendo cada vez mais sobre o assunto, tendo mais conhecimento sobre determinado assunto. Aí você consegue fazer uma análise crítica, né? O poder de tomada de decisão, comunicação, inovação, interpretação, a razão e a argumentação, a alfabetização em TICs, que são as tecnologias de informação, tá bom? A capacidade de resolver problemas, análise e criatividade e a habilidade de escutar estão aí no domínio cognitivo. É importante que todos nós tenhamos aí esse domínio cognitivo, essas habilidades. Então, para se conhecer melhor, temos também algumas, vamos dizer, habilidades que cada pessoa tem. Então, a gente tem o intrapessoal, que é a negociação, orientação para o serviço, comunicação assertiva, competência interpessoal, trabalho em equipe, responsabilidade, confiança, liderança, empatia e resolução de conflitos. Outro domínio é o interpessoal, ou seja, entre as pessoas, né? E aí nós temos habilidades como a questão da integração, do autocuidado, da valorização da arte e da cultura, cidadania, flexibilidade, iniciativa, aprendizagem contínua, profissional e ética, responsabilidade, produtividade, determinação,
perseverança, interesse intelectual e curiosidade. Então, esses 3 domínios, se a gente parar para analisar, eles andam juntos ali, né? A gente tem que ter aí a questão do domínio cognitivo, o interpessoal e o intrapessoal também. E, de maneira geral, essas competências, né, elas vão nos ajudar a viver melhor em comunidade, seja na nossa família, seja na nossa escola, no nosso trabalho, no grupo de amigos, academia e sociedade. Tá certo? Então, quando uma pessoa tem inteligência interpessoal, ela é capaz de entender melhor os outros e suas emoções, bem como necessidades, intenções e motivações. Portanto, ela é empática, simpática, amigável, mais extrovertida e comunicativa, além de carismática e com um humor para cima. Então, essa pessoa eu identifico como professora Jucimara. Bom, e as pessoas com a inteligência intrapessoal, né, elas estão mais ligadas ali nas questões pessoais, que dependem delas mesmas, onde elas possuem um autoconhecimento, né, e sabem ali administrar as suas emoções e cada passo que elas irão dar no mundo, na vida, nos seus projetos. Aí, no caso, a gente tem a professora Arlene. E falando dessa questão dos domínios cognitivo, intrapessoal e interpessoal, nós vamos trazer agora para vocês relatos de experiências, histórias de vidas de alguns artistas que utilizam ali das suas competências para fazer o bem para a comunidade, para o local onde eles vivem, não é mesmo, professora Arlene? Então, a gente vai relatar agora algumas experiências, histórias de vida. Então, ao longo da vida, vivemos, né, inúmeros acontecimentos. Alguns deles podem ser difíceis de lidar. Então, a gente vai mostrar um exemplo, como é o caso de um relacionamento amoroso ou mesmo a sensação de ser rejeitado por alguém de quem gosta muito. Muito bem, então aí a primeira história de vida que a gente vai trazer para vocês, né, o relato de experiência vivida, é uma artista que ela utilizou a videoarte para colocar aí um assunto em questão. Qual foi, professora Arlene? Então, o nome dessa videoarte é Cuide de Você. É Prenez Soy de Vous, em francês. Então, a artista Sophie Calle, ela convidou mais de 100 mulheres para interpretar uma carta de rompimento que recebeu. O ex-namorado, o escritor Gregório Boiler, terminou o relacionamento através de um e-mail, finalizando o texto: Cuide de você. E o conjunto das interpretações femininas resultou em diversas reações e foi organizado pela artista através de textos, vídeos e fotografias. Muito bem, então ela pegou essa experiência, né, ela não sabendo responder de imediato, lançou aí para várias profissionais de várias profissões, né? Isso. São várias profissionais, bailarinas, jornalistas, e cada um trouxe o seu ponto de vista a respeito do assunto. E daí ela construiu essa videoarte, né? Então, ela pediu para que essas mulheres analisassem essa carta e dessem aí a sua resposta através da arte. Professora, e o que são essas videoartes? Me diga aí. Então, o que essa artista fez? Ela pediu, né, que as participantes analisassem a carta profissionalmente. Ela queria jogar com a frieza do vocabulário técnico e não que as mulheres expressassem seus sentimentos por ela. Diz a artista, é a arte de fazer o papel de dar volta por cima, a vida como obra de arte. Então, por meio da videoarte, é possível captar imagens de situações de vida, recriá-la usando a imaginação, atribuindo-lhes um caráter estético. A tecnologia ela é usada tanto pelo uso da câmera e da edição de vídeo, quanto para desenvolver formas e desenhos digitalmente. Muito bem, vamos continuar? Bom, falando ainda sobre a videoarte, é uma forma de expressão artística que pode ser entendida como uma maneira de captar, ressignificar e imaginar situações da realidade, utilizando-se do recurso do vídeo, uma tecnologia com inúmeras possibilidades de criação. Então, essa artista ela usou a videoarte para retratar, né, essas ideias dessas várias profissionais, tá? E no mundo contemporâneo, marcado por crises ambientais, sociais e existenciais, torna-se urgente repensar a maneira como nos relacionamos com o planeta e com nós mesmos, né?
conosco mesmo. E aí a gente já entra na história e no relato de vida de um outro grande artista. Exatamente. Então, a gente vai mostrar para vocês uma instalação. Vamos lá. Então, história de vidas, como vocês podem, relato de experiência de vida utilizando a instalação. Então, essa instalação aqui é de um artista, Franz Kreuzberg. Ele foi um pintor, escultor, gravador, fotógrafo, artista plástico, nascido na Polônia e naturalizado brasileiro. Ele ficou conhecido como um artista que adotou a floresta brasileira por ter sido capaz de unir arte e meio ambiente num trabalho que foi além do encantamento. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre o Franz Kreuzberg. Então, em 64, ele executou as suas primeiras esculturas com madeiras de cedros mortas, realizou diversas viagens à Amazônia e ao Pantanal Mato-Grossense, fotografando e documentando os desmatamentos, além de recolher materiais para suas obras, como raízes e troncos calcinados, como vocês viram, ou seja, queimados. E na década de 1970, ele ganhou projeção internacional com suas esculturas de madeiras calcinadas, ou seja, queimadas. E vamos agora falar um pouco mais sobre o ativismo ecológico. Então, esse artista, ele utilizou aí das suas habilidades e conhecimentos a respeito da Amazônia, né? E retratou aí, usou as suas obras como um manifesto, porque ele era um ativista ecológico. Então, ao longo dessa carreira, o artista denunciou as queimadas no estado do Paraná e denunciou a exploração de minérios no estado de Minas Gerais. Então, ele utilizou aí das suas habilidades para protestar, né? Ele denunciou o desmatamento da Amazônia brasileira, defendeu as tartarugas marinhas que buscam o litoral do município de Nova Viçosa para a desova. E também postou-se na frente de um trator para evitar a abertura de uma avenida na cidade de Nova Viçosa. Muito bem, então o que a gente percebe? Que essas práticas de linguagens, né, sejam elas verbais, corporais, visuais, simbólicas ou artísticas, elas são caminhos potentes para estimular uma consciência de pertencimento à terra e à teia de vida que nos sustenta. Ou seja, as nossas habilidades, as nossas competências, elas são um caminho potente para que a gente preserve a nossa terra, né, e faça valer aí os nossos direitos, não é mesmo, professora Arlene? Então, a literatura, a poesia, a dramatização, a dança, a música, o cinema, os grafismos indígenas, entre outras formas expressivas, são veículos para ampliar o olhar sobre o mundo e sobre o nosso lugar nele. Muito bem. E aí a gente estava tratando até então só de conhecimentos científicos, de estudo, mas e os nossos povos originários? Eles também têm as suas competências? Com certeza. Então, os povos indígenas, ribeirinhos, extrativistas, eles possuem formas próprias de ocupar e cuidar da Amazônia, baseadas em relações de reciprocidade com a floresta, o rio, os espíritos da natureza. Sua cosmovisão ou suas cosmovisões não separam o ser humano da terra e sua ocupação do território se dá de forma sustentável e ancestral. E aí a gente lembra lá do início, né, de quando o nosso país foi invadido, né? Tava tudo em ordem, até que o colonizador chegou e fez o quê? Um estrago. Por quê? O colonizador não sabia viver nessa harmonia com a natureza e com tudo que estava ali naquele ambiente, não é mesmo? E hoje também as grandes empresas, né, os madeireiros que pegam a floresta, tem as queimadas que o Franz Kreuzberg sempre lutava contra, fazia de um protesto através da sua arte, né? Também os rios que hoje são poluídos, né? Tem um garimpo. Então, essas narrativas orais, cantos, rituais e grafismos são registro de conhecimento milenar que desafiam a lógica exploratória e mercantil que muitas vezes ameaça suas terras, não é isso? Isso mesmo. Então, vocês viram aí que tudo isso é muito importante, né, prof? Para manter aí essa questão da preservação da terra, do ambiente, dos animais, da fauna e da flora como um todo, né? Prosseguindo, a arte também é uma linguagem poderosa para revelar a complexidade amazônica. Poemas, pinturas, músicas e produções audiovisuais captam emoções e denunciam violências e celebram a resistência. Então, e a arte, ela conecta
arte, a arte conecta razão, sensibilidade, ciência e cultura e convida a empatia ao envolvimento político e ético. Muito bem, então todos os nossos conhecimentos nos ajudam aí a lutar pelos nossos direitos e a preservar o nosso ambiente, tá? Então, ampliar a compreensão da ocupação territorial da Amazônia não é apenas um desafio intelectual, mas também um compromisso ético com a vida, com os direitos humanos e com o futuro do planeta. Somente com a articulação de múltiplos saberes, que a gente iniciou a aula ali, né? E o conhecimento das vozes historicamente silenciadas, será possível construir caminhos de justiça socioambiental e de convivência harmoniosa com a floresta. Então, a aula de hoje era justamente para vocês se reconhecerem, né? Se conhecerem, se reconhecerem, conhecerem as suas habilidades e ver como é que essas habilidades podem nos ajudar a construir, né, um espaço de igualdade entre todos e a preservar aí a nossa história, as nossas tradições, a nossa ancestralidade. Exatamente. Então, pense um pouco aí, o que realmente você quer? Então, preservar aí o local que você vive. Então, todos esses conceitos, um autoconhecimento, então, e através também da própria arte, dos seus conhecimentos, você pode preservar o local em que você vive. Muito bem, nós finalizamos a nossa aula por aqui e a gente se encontra numa próxima oportunidade.